Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos o Codificador, parte 2. Allan Kardec, o Codificador. O início dos trabalhos da codificação. Os precursores que evidenciaram as comunicações mediúnicas. As mesas girantes. Os espíritos sérios que se comunicavam. O criticismo, o positivismo, o materialismo, contrários às novas revelações. A permanência firme de Allan Kardec nos estudos e pesquisas. Caroline e Julie, médiuns das quais os espíritos se utilizaram. Após o lançamento de O Livro dos Espíritos, Ruth Céline Jaffé, a primeira edição de O Livro dos Espíritos e os livros da codificação. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estamos iniciando o estudo de número 35 da série Espiritismo, um olhar. Estamos chegando ao final do nosso estudo, daqui a pouquinho termina, e a gente está nessa expectativa de que ele possa, trazer para todos um conhecimento, uma coisa sobre a doutrina espírita, a sua chegada ao mundo, e como fica gravado no YouTube, pode ser recorrido a qualquer momento, revisto, indicado, compartilhado. Nós estamos felizes, por termos realizado esse estudo. Nós estamos nos movimentos finais dele, falando sobre Allan Kardec, que é o que nós vamos fazer hoje, ainda falando sobre Allan Kardec, sobre o seu trabalho, sobre a sua proposta. Esse é o nosso estudo 35. Espero que ele seja útil a você. Tá? Muitas coisas vocês vão conhecer aqui, outros médiuns também, que não se aproximaram de Kardec, mas que fizeram o seu trabalho, para ver que a doutrina espírita ela congrega nela aqueles estudos, aquelas participações efetivas e de todas as colaborações que foram dadas para que a mediunidade chegasse até nós para um campo de estudos. Então, a doutrina espírita é isso, Ela é a sua parte experimental, que é a mediunidade, e a sua parte doutrinária, que é a sua filosofia e ciência, de efeitos morais que nos levam a Deus, como diz Allan Kardec, na introdução ao estudo do Livro dos Espíritos, nas suas reflexões sobre a doutrina espírita. Espero que você busque o espiritismo assim. Tá, tem a fase experimental dela, tem os passos, água fluidificada, tudo isso para nos ajudar. Mas tem a parte doutrinária que você precisa buscar também. Agora, para você crescer e não ter de novo as dificuldades que te levam, às vezes, a pedir esse socorro emergencial. Você chega no centro espírita, por favor, me ajude, eu estou procurando uma coisa melhor, me ajude, eu estou passando mal. Tá ok, a gente vai estabelecer aí um contato para ajudar. Mas depois tem a parte doutrinária que você deve estudar. Mesmo que você não seja espírita, não tem problema, estude. Depois você tira a sua conclusão. Porque esta é a grandeza do espiritismo. Não é uma doutrina de dogmas, não é uma doutrina de consagrações, nada disso. É uma doutrina de tribuna livre, onde você estuda para crescer, porque você está adentrando as leis de Deus. E essas leis de Deus é que são necessárias aos nossos entendimentos. Então, a doutrina espírita nos coloca face a face com as leis de Deus. Por isso que ela jamais será ultrapassada. O senhor Allan Kardec, no primeiro capítulo do livro A Gênese, que nós vamos falar sobre ele, no primeiro capítulo do livro A Gênese, no item 55, ele fala, olha, se alguma coisa for descoberto pela ciência,
e ser comprovado fará parte da doutrina. Então, a doutrina espírita está sempre aberta ao novo, ela nunca vai ficar ultrapassada. É isso que eu convido você a refletir sobre a doutrina espírita. Percebe? É essa doutrina que nos instrui, que nos conforta, que nos consola, né? e que nos cura e que nos instrui. Tá bom? Então vamos ao nosso estudo de hoje, pedindo a Deus que nos proteja, que nos oriente, que nos dê vida muito longa para que a gente possa estudar o Espiritismo. Quando retornarmos ao mundo espiritual, que o façamos com mais conhecimento de causa. Não é isso? Muito obrigado por você estar aqui e vamos ao nosso estudo de hoje, buscando aqui a nossa capa, né? Espiritismo, um olhar, estudo 35, o codificador 2. Né? No estudo passado, o 34, nós fizemos o codificador 1. Então, o Espiritismo é uma doutrina do diálogo. O Livro dos Espíritos é a marca desta proposta. Foi dialogando que Allan Kardec deu corpo à doutrina. Então, isso é importante que você conheça sobre o Espiritismo, né? Que é uma doutrina do diálogo. Aqui não é nada fechado, aqui você pode contestar, você pode fazer o que quiser, desde que você apresente algo melhor ao que está escrito aqui, tá bom? Então, foi dialogando, você foi perguntando aos espíritos superiores, claro, né? Senão a pessoa pode confundir qualquer tipo de espírito, porque não é porque a gente desencarna que vai para o céu. Nós vamos levar para lá as mesmas coisas que nós temos aqui. Então, tem esse problema das pessoas acharem que o indivíduo desencarnou e aí já é um anjo, né? Já é o rei dos céus. Não é nada disso. Vai passar pelas dificuldades, pelas adaptações. A criança, quando chega aqui reencarnada, ela não tem um período de adaptação que faz da infância até a adolescência, né? Vai chegando aí até a juventude. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você tem que ter um período de adaptação. Você não vai chegar na criança, mas você vai chegar precisando deste período. Então, o Allan Kardec busca informações com espíritos superiores, né? Espíritos já de uma envergadura moral, ética, intelectual muito grande, para dar informações para nós. Tá? Bom, ela vai falar para nós sobre Allan Kardec, o codificador. O trabalho de codificação do Espiritismo iniciou-se com os fenômenos das mesas girantes e falantes. Ali, Allan Kardec travou conhecimento com o mundo dos espíritos e entendeu a sua missão a partir daqueles encontros mediúnicos. Ora, então, ele era um cidadão comum, tem então, né? Encontra com o senhor Fortier, que era um amigo dele, magnetizador, ou seja, trabalhava com magnetismo, que é um estudo bem interessante. E aí foi trazido para o mundo inteiro de codificação por Mesmer, né? Ele já existia, para você ter uma ideia, magnetismo vem de magneto, que é uma pedra que existia, ou que existe, numa das ilhas do Mar Egeu. Então, isso é ativo a beça, né? Mas foi Mesmer, no século XVIII, que começou a estudar isso, começou a dar um sentido a essa questão do magnetismo. E ali, junto, né, com outros companheiros dele, ele criou essa escola do magnetismo, que veio acontecendo. Chegou no século XIX, muitos estudiosos do magnetismo se propunham a realizar, inclusive o senhor Allan Kardec, que começou a estudar magnetismo aos 19 anos de idade, assim que ele sai de Verdun. E muito mais tarde ele encontra com um amigo dele, o Sr. Fortier, magnetizador, e aí o Sr. Fortier falou assim, vamos lá na casa da dona Plaine Maison, para você ver as mesas que giram, aquela coisa, tudo. Ele refuta, né? Mas vai, porque essa é a proposta do cientista. Eu não nego nada, até que você me prove que está errado ou que está certo. Então é isso, ele foi, né? Então foi a partir daqueles encontros, né, que Allan Kardec entendeu a missão dele, né? Foi em 1855, ele estava com 51 anos de idade,
que já não estava mais um menino, né? Eu estava com 55 anos de idade, já tinha feito toda uma história de vida, já como professor, como educador, e ali agora ele vai iniciar o seu estudo lá dentro das propostas dos espíritos superiores. Então foi em 1855 que ele fez contato com as mesas girantes e falantes. Foi um momento ímpar para a humanidade. Tantos já tinham tido esse encontro e nenhum deles conseguiu extrair dali algo de profundo e que pudesse tornar-se motivo de aprofundamentos espirituais, como fez o professor Rivaio. Este é o marco, esta é a história, este é o encontro que precisamos estudar para entender como tudo aconteceu, para formularmos corretos conceitos. Então, meu amigo, minha amiga, olha, eu quero dizer para você o seguinte, que antes, muito antes de Allan Kardec ter tido contato com essas mesas girantes, em outros séculos também anteriores, muitas pessoas tiveram contatos mediúnicos, muitos. Quando você estuda a história, você fica encantado de ver como que essas pessoas, né, estavam assim, buscando a doutrina espírita, sem saber. Médiuns extraordinários, mas que não tinham aquela ferve própria do educador para transformar aquilo que eles recebiam, aquelas comunicações todas, num cômputo educacional. Percebe? Então, eles estavam como que ensaiando a chegada do Espiritismo. Vou dizer para você do Giordano Bruno, que foi um dos mortos pela Inquisição. Giordano Bruno, se você pega os textos dele, você vai ver que estavam ali os pródromos do Espiritismo. Se você pega textos druidas, você vai ver que ali estavam os pródromos do Espiritismo. Então, nada chega por acaso, nada chega de repente. Há uma preparação. E foi essa preparação que fizeram para, naquele momento ímpar do encontro do senhor Allan Kardec com esse mesmo assunto secular, ele faz daquilo uma doutrina. Então, era uma pessoa especializada, capacitada, um espírito muito antigo, não é nada de injustiça, porque provavelmente foi um espírito que vem de muitas, muitas e muitas encarnações, estudando, se aperfeiçoando, né? Se comprometendo com a mensagem de Jesus. Porque não adianta você ser estudioso, né, conhecedor profundo, se você não tem esse comprometimento com a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus precisa de comprometimento, senão seremos alto-falantes ou gravadores, repetindo aquilo que a gente leu, que a gente, né, buscou de pesquisa. Agora, o comprometimento não. Quando você se torna comprometido com a mensagem de Jesus, meu amigo, minha amiga, olha, você fica potencializado pela espiritualidade. De repente você encontra forças, você encontra situações, você encontra emergências que você nem imagina que tem. Umas vezes eles buscam do teu inconsciente, que está guardadinho lá. Outras vezes eles te trazem para a percepção mediúnica. Então, candidate-se a isso. Que você pode ser extremamente útil, ou mais útil do que você já é, ao cômputo social que você faz parte. Entende? Esse é um recado que eu queria deixar para você, que, digamos, face a face. Né? Então, foi aqui que tudo aconteceu, né? Para formularmos conceitos corretos. Agora, olha só, numerosos foram os precursores do Espiritismo, que evidenciaram a comunicação dos desencarnados, como eu estava dizendo para vocês, com os encarnados, revelando um novo mundo de conhecimentos, até então semi-ocultos dos homens. Então, as visões de Swedenborg, as profecias de Cagliostro, a clarividência de André Jackson Davis, outros tantos médios se pronunciaram, chamando a atenção dos encarnados para a certeza do mundo espiritual
onde vivem aqueles que já deixaram o corpo físico pela desencarnação. Aqui está o Swedenborg, que ele é muito comentado, muito conhecido. Aqui está o Cagliostro, né? E o outro cá de tudo é o André Jacques Davis, que era aqui da América do Norte, lá dos Estados Unidos, e ele fez um trabalho muito interessante lá. Depois das irmãs Fox, lá dos Estados Unidos, ele foi a pessoa que mais trabalhou esta questão da mediunidade, ou seja, mediunidade em Swedenborg na Europa, Cagliostro na Europa, e o Jackson Davis aqui na América. Esse assunto ele é tão complexo, ele é tão interessante de saber, que eu vou pedir à professora Lara Brunel que fale para nós um pouco sobre eles. Preste atenção que a Lara fez as suas pesquisas, né, para esclarecer mais ainda e ilustrar esse estudo. Ouçam, vejam a Lara. Emanuel Swedenborg nasceu em Estocolmo, na Suécia, em 29 de janeiro de 1688 e desencarnou em Londres em 29 de março de 1772. Foi um homem de várias culturas e espiritualista sueco, com destacada atividade como cientista, místico e filósofo. Desenhou uma máquina de voar, fundou a primeira revista científica da Suécia, publicou obras em campos tão diversos como a geologia, biologia, astronomia e psicologia, e deu origem a uma nova religião, o Swedenborgianismo. Famoso pelas suas obras e rico por herança materna, esse homem dominou praticamente todas as ciências de seu tempo. Até que aos 56 anos, relata que um fato espantoso mudou sua vida. Afirma que foi designado pelo Senhor, que a ele apareceu em 1744 para a missão de ser o porta-voz da revelação do sentido interno ou espiritual da Bíblia. Mais tarde, Swedenborg reconheceu que foi, aliás, por causa dessa missão espiritual que ele fora preparado pelo Senhor desde a infância e progrediu nos conhecimentos naturais sem nunca olvidar a fé no Criador. Alessandro, conde de Cagliostro, nasceu em Palermo a 2 de junho de 1743 e desencarnou em San Lio a 26 de agosto de 1795. Foi viajante, ocultista, alquimista, curandeiro e maçom. Figura muito controversa no século XVIII, Alessandro Cagliostro, como é conhecido, tinha fama de ter poderes sobrenaturais. Por conta dessa fama, ele circulou entre a nobreza europeia, porém foi preso pela suspeita de ter aplicado um golpe na coroa francesa. A credibilidade do personagem Cagliostro foi contestada principalmente após sua morte no castelo de San Lio pela Inquisição. O historiador Thomas Carlyle classificou Cagliostro como o príncipe dos charlatões, enquanto os ocultistas consideram-no como um dos maiores mestres da iniciação do Ocidente. Charles Louis Alphonse Laveran nasceu em Paris a 18 de junho de 1845 e desencarnou também em Paris a 18 de maio de 1922. Foi um médico francês nascido em uma renomada família de médicos de diversas áreas. Foi agraciado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1907. Por pesquisas sobre doenças causadas por protozoários. Foi membro de diversas organizações científicas internacionais e viajou para a África para realizar pesquisas sobre a malária. Andrew Jackson Davis nasceu em uma família humilde num vilarejo às margens do rio Hudson, nos Estados Unidos, em 11 de agosto de 1826. Desencarnou em 13 de janeiro de 1910. O seu pai não tinha emprego fixo e era alcoólatra. A sua mãe, embora sem estudos, era muito religiosa. Os problemas financeiros da família faziam com que mudassem constantemente de cidade.
o que impediu que Davis frequentasse a escola com regularidade, tendo apenas alguns anos de estudo em toda a sua vida. Desde cedo, tornou-se aprendiz de sapateiro, como um meio de obter uma renda para a família e para si. Durante seus transes, Davis afirmava que podia entrar em um estado de superconsciência, que lhe permitia entender o universo por meio da clarividência, e aparentemente o seu nível cultural tinha se ampliado enormemente, podendo dissertar sobre os mais complexos assuntos que incluíam filosofia, psicologia, educação, saúde e política. Davis, que havia deixado o ofício de sapateiro havia apenas 2 anos, decidiu dedicar-se em tempo integral ao tratamento espiritual de pessoas que o procuravam e aos ditados em estado de transe que foram compilados em livros, notadamente A Grande Harmonia, em 6 volumes. Muito obrigado, amiga Lara. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus. Bom, continuando agora, são inúmeros os relatos sobre vidências, barulhos, casas mal assombradas, médiuns falantes, escreventes, videntes, que se manifestavam nas sociedades europeias no período que antecedeu a chegada do professor Rivaio para verificar os fatos. Só que aí tem um detalhe. Eles não buscavam aquilo de uma forma mais, digamos, com mais corpo de conhecimento. Não, ali eram brincadeiras que eles faziam, né? Nos salões daquelas cidades da Europa, principalmente Paris. Eles tinham muito isso. Conversar com as mesas para saber, né? Essas coisas bem pueris. Então, quer dizer, o movimento estava acontecendo. Ela precisava de alguém para pôr ordem naquilo. E foi aí, é aí que entra o senhor Allan Kardec. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção nisso. Kardec não inventou nada. Ele só colocou ordem nos movimentos que estavam acontecendo, não só no século XIX, mas nos séculos anteriores, como ainda falamos há pouco, né? Destacamos aqui o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo, editado pela FEB em 1858, e escrito por Zeus Van Tuyl. Ali, uma série de fatos são narrados e que muito ilustram os acontecimentos pré-chegada do Espiritismo. Então, amigo, se você tiver condições, amigo, de ler esse livro, vai te ajudar muito a entender o início do Espiritismo, o início do lançamento, né, da doutrina espírita no mundo. Aí estão fatos, aí estão histórias, aí estão acontecimentos. Então, a partir desses acontecimentos, o senhor Allan Kardec, então, cria o corpo doutrinário do Espiritismo. Está ficando claro para você que tudo teve um princípio, tudo teve uma organização pré-Allan Kardec? Que não foi o senhor Allan Kardec que sentou lá debaixo da árvore e, de repente, a maçã caiu na cabeça dele e falou, opa, vou fazer uma coisa nova. Não foi assim. Isso veio, né, acontecendo ao longo da história, minha gente. Eu estudo história desde 7 milhões de anos atrás, quando se chega o homem no mundo. Aquilo que é disponível na história, a gente estuda. Então, a gente sabe que isso acontece o tempo todo. O Senhor Jesus não curava pelas mãos? O que é isso? Não é o passe? Só é claro, né? Tomar um passe com Jesus é bem diferente. Mas é o mesmo passe. É a cura de semelhante para semelhante. Continuando, meu amigo, em 1853, grupos e mais grupos de experimentadores e curiosos se haviam organizado para ver e sentir de perto o fenômeno das mesas girantes. Paris inteira assistia atônita e estarrecida a este turbilhão de fatos. A imprensa franqueou mais amplamente suas colunas para divulgar o fato, e isso ateou mais fogo nos debates e controvérsias entre os observadores. Veja que nós estamos em 1853,
Allan Kardec ainda era o professor Rivaio, educando, não tinha conhecimento do trabalho das mesas girantes, e sabia do magnetismo, mas do trabalho não sabia, que foi só em 1855 que tomou conhecimento e começou a estudar. Certo? Estou colocando isso bem claro, para que quando você ouvir o nome Allan Kardec, você pensar que foi algo muito estruturado. Ele não foi um aventureiro que se lançou a trazer uma doutrina nova para o mundo. Então, em 18 de maio de 1853, perceba que o Livro dos Espíritos foi lançado só em 1857. Então, em 18 de maio de 1853, o jornal La Patrie publicava a explicação que certos sábios davam do fenômeno. Né? Então, eles diziam, aqueles que giram mesas e chapéus são quase todos de boa fé, mas eles se enganam ao crerem que é por um ato de sua própria vontade ou por uma efusão do fluido magnético. Tudo é produzido por uma ação muscular imperceptível a eles mesmos e todas as pessoas. Aí, o Kardec também achou isso. O professor Rivaio, quando ele viu a primeira vez, ele achava que aquilo era produzido por uma ação muscular que emitia uma energia. Então, você mexe no músculo, né? E o músculo gira, ele mexe e gira uma energia, e você faz isso. Allan Kardec ficava olhando debaixo da mesa para ver se as pessoas faziam algum movimento com as pernas, com os músculos da perna. Ele também pensou isso. A coisa, para ser confirmada cientificamente, tem que ser estudada, ela tem que ser analisada em todos os seus aspectos. Então, o jornal lá, Patrie, dizia que era isso, né? que era uma coisa ligada à ação muscular. Mas depois, a gente estudando mais profundamente o momento, e talvez você vai ver isso aí no livro que eu acabei de indicar, das mesas girantes, você vai ver que aquelas pessoas foram chegando à conclusão que não era. Eles mesmos foram chegando à conclusão que atrás daquilo ali tinha uma outra ação. É claro que os espíritos, né, os espíritos, para se comunicarem conosco, eles necessitam da ação do médium. Não mexendo com o músculo da perna, né? Nada disso. Ele precisa da nossa contribuição fluídica. Né? Por quê? Porque nós geramos esse fluido em nós, através das mitocôndrias, né? Que são aquelas células que todas elas têm, né? A mitocôndria, uma organela, que fica no citoplasma da célula, e na mitocôndria gera energias. Energias para sustentar a célula, e energias para ajudar também na questão aí dessas materializações, dos passes, enfim, uma série de coisas. No futuro teremos as próteses ectoplasmáticas, né, substituindo transfusões de órgãos de um para o outro. Coloca-se prótese ectoplasmática, vai ser uma coisa magnífica para o futuro. Né? O Dr. Paulo César Frutuoso, do Rio de Janeiro, já tem um estudo bem promissor neste tema. Né? Então, vejam vocês que eles estavam tentando encontrar uma justificativa, porque a mesa girava, a mesa subia, descia, os chapéus, né? Tudo acontecia. Não tem que ter uma explicação. E como eles estavam no início, eles tentaram tudo, até esse movimento muscular, quando na verdade não era um fluido que emanava do médium. Okay? Então, continuando, o professor Rivaio também pensou isso. Mas deve ser alguma coisa ligada a músculo, que está soltando aí alguma energia. Aí ele viu que não, né? No Império Russo, no Império Otomano é aquele império lá, né? Constantinopla, aquela turma lá. Então, no Império Russo, no Império Otomano, na Itália, na Espanha, em Portugal, nos Países Baixos, na Suíça, na América do Sul e talvez na própria Ásia, o fenômeno não era desconhecido. E as mesas giravam e giravam. Meus amigos, que é isso? Se não é uma ordem superior para chamar a atenção das pessoas para aquele grande fenômeno, mas só um espírito fez daquilo uma doutrina. Isso que eu quero que você saiba.
Só um espírito fez daquilo uma doutrina, que é o senhor Allan Kardec. Os outros apenas participavam, viam, mas não tinham ímpeto de fazer o que ele fez. Então, veja a grandeza desse espírito. Assim como você vê a grandeza de Gandhi, de Madre Teresa, né? De Irmã Dulce, você vê a grandeza de Sócrates, de Buda, de Zaratustra e de tantos outros espíritos grandiosos. Você tem que ver a grandeza do Allan Kardec, que foi o que se preparou para este grande evento, né? Em fins de 1854, o senhor Fortier, magnetizador com quem Rivaio mantinha relações de amizade, lhe trouxe a estranha nova de que as mesas não só giravam, mas elas também falavam. Isto é, se fossem interrogadas, respondiam tal qual se fossem seres inteligentes. E mais, por um dos seus pés, ditavam até composições literárias e musicais. Você sabia disso, amigo? O amigo espírita, você sabia disso? Que as mesas compunham canções? Pois é. Outra coisa, né, que a gente vai aprendendo aí, estudando. Então, o senhor Fortier foi a pessoa indicada, foi o vaso, né, escolhido por Deus, pela espiritualidade, para levar Allan Kardec ao estudo. Ele tinha que ser uma pessoa de confiança do professor Rivaio. O senhor Fortier era, porque eles estudavam juntos o magnetismo. Vejam que coisa interessante, né? Então, tem que ter o vaso certo. E que sejamos nós. Esses vasos, como Paulo de Tarso diz a Timóteo, né, na carta a Timóteo, seja o vaso seguro, o vaso escolhido por Deus para transmitir, para levar a mensagem do cristianismo no mundo. Que sejamos nós também esse vaso escolhido, como cita Paulo de Tarso ao seu pupilo, né, que era o Timóteo. Bom, então ditavam composições literárias e musicais. Rivaio, possuidor da lógica austera, ouviu tudo o que o amigo lhe contava e respondeu com a sua razão científica. Olha só o que ele fala, gente. Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um ponto da carochinha. Isso ficou famoso no movimento espírita, né? Então, você vai ver que Allan Kardec não foi aceitando essa informação. Ele era pesquisador, ele era muito sensato, né? Então, ele vai dizer, olha, eu só vou acreditar depois que eu ver. Ou seja, ele não falou, eu não acredito. Não, ele disse isso. Só acreditarei quando ver. Às vezes chega para nós uma informação maior, grandiosa, distanciada do comum, e a gente fala assim, não, isso não existe, não. Sabe, numa colocação esdrúxula, infantil, que ignora o fato, ou que ignora a proposta do fato, já vai logo dando seu veredito. Isso não acontece, eu não acredito nisso. E o que nós estamos vendo, né? Kardec dizendo, olha, eu tenho que ver. Porque senão, você vai querer dizer que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir? Nunca. Que pode tornar sonâmbula? Sonâmbula é fazer desdobramentos, né? Ou seja, a mesa se desdobra no espírito. Ela falou, não vou acreditar nisso, não, enquanto eu não ver. Mas ele foi lá ver. Então, quando você não acreditar numa coisa assim, vai lá e confie. É a melhor maneira de tirar nossas dúvidas. Em maio de 1855, foi convidado a assistir uma sessão na casa da senhora Pleymaison. Aí começa a história de Allan Kardec com o Espiritismo. Maio de 1855. Ele já estava com 51 anos de idade, né? Ele nem tinha 51, né? Porque ele nasceu em outubro.
maio de 1855, foi convidado a assistir a uma sessão na casa da senhora Plaine Maison, uma das primeiras mulheres, sempre as mulheres, né? Engraçado, né? Sempre as mulheres estão nos grandes acontecimentos, né? Sempre. Maria, mãe de Jesus, Madalena, né? Em tantas outras civilizações, as mulheres sempre presentes. Por quê? Porque elas são cartas vivas das percepções. Impressionante a mulher. Quando ela entende isso, meu Deus, a contribuição dela é assim, fantástica. Né? Então, foi essa senhora Plaine Maison. Quem que foram as pessoas que ditaram que Allan Kardec fez as perguntas do Livro dos Espíritos? Caroline, Julie, senhorita Jaffé e Manso do Fogo. 4 mulheres. Interessante, né? Parece assim, será que isso é por acaso? Não, claro que não é. Tem uma razão de ser. Então, mulheres, alinhem-se com a proposta do Cristo e vocês vão revolucionar esse mundo. É o que eu digo para vocês. Bom, então foi a senhora Plaine Maison, uma das primeiras mulheres que abriu a sua porta para que fosse realizado as primeiras sessões espíritas. Em sua casa aconteciam os fenômenos da mesa girante, lembrando que ela era uma das poucas pessoas que realmente não arrecadava nenhum dinheiro por oferecer a sua casa para os trabalhos. Porque tinha isso. As pessoas cobravam naqueles salões para participar, para permitir que se fizesse as sessões. Então, a participação da assistência era paga. E aqui não, ela oferecia sem nenhum dinheiro. Sabe por quê, gente? Era uma coisa nova, curiosa. Então, as pessoas que não tinham compromisso, né, nenhum com a proposta de Jesus, por isso que não avançaram, então essas pessoas cobravam, achavam que era justo cobrar. A senhora Plaine Maison já logo entendeu, não é. Então, olha que mulher extraordinária. Mais uma nesse nosso rol aqui. Mulher extraordinária. Aqui você não vai cobrar de jeito nenhum, né? Eram apenas para os que os fenômenos fossem estudados e que descobrissem a origem. Ela queria saber também como é que isso aí acontece, de onde vem. Então, quem vem para me ajudar a descobrir? O senhor Fortinho falou, vou trazer a pessoa certa. E levou o professor Rivaio. Ficando claro para você como é que foi que aquilo aconteceu? Tá? Aí agora você vai ter mais vontade de entender isso, né? Tenho certeza. Portanto, foi graças a essa sessão espírita realizada na casa dela, que foi pioneira na realização desse tipo de reunião, que Allan Kardec, na época ainda conhecido como professor Rivaio, constatou pessoalmente a veracidade dos surpreendentes fenômenos das mesas girantes e decidiu estudá-los a fundo, dando um novo rumo na história do Espiritismo. Agora sim. Agora nós temos a pessoa certa para estudar a coisa ideal. Foi assim que Allan Kardec chega no Espiritismo. Não é? Não foi nenhuma maçã que caiu. Isso já tinha acontecido com o nosso querido Newton. Né? Não foi nenhuma gênero que, sei lá, surgiu e falou coisas. Não. Ele foi constatando por ele mesmo, pelo poder dele de pesquisa e de bom senso. Essa é a diferença de Allan Kardec para outras pessoas que se arvoraram a receber informações do mundo espiritual. Claro, né, gente? Não estou divergindo de ninguém. Eram necessários. O próprio Einstein teve que ir para os bosques de Viena para tentar entender a fórmula da relatividade. Né? Então, cada um tem o seu jeito. Eu tenho o meu jeito, você tem o seu, o outro tem o dele. Nós não temos a unidade disso, não. É tudo muito heterogêneo, porque somos espíritos individuais e criados diferentes. Né? Não somos robozinhos, autômatos, todo mundo igualzinho. Nada disso. Continuando a frequentar a casa da senhora Plaine Maison, efetuou observações cuidadosas, repetiu experiências,
até que encontrou nas sessões da família Baudin o ambiente ideal para prosseguir seus estudos. Né? Disse Kardec, o Livro dos Espíritos ele fora começado e feito em grande parte. Então, ele começa o estudo na família, na casa da senhora Plaine Maison. Depois ele vai para a família Baudin. E nós vamos ver daqui a pouco por que ele faz isso. Ele vai lá para a família Baudin também. Né? Então, entretanto, espíritos menos sérios também se faziam presentes. Kardec cita Frederic Solier, notável romancista e autor dramático, desencarnado em 1847, que se identificou de mil maneiras. A conversação dele era espirituosa, fina, mordente, bem de propósito. A médium que lhe servia de intérprete era a senhorita Caroline Baudet, uma das filhas do Sr. Baudet, médium inconsciente que não tinha a menor consciência do que escrevia. Essa garota tinha 16 anos de idade na época. Né? Bom, aí disse-se que, enquanto escrevia, ria e conversava livremente. Fazia isso com naturalidade enquanto a sua mão psicografava, a menina Carolina. E esse espírito aí, Frederic Solier, foi um romancista, e ali Kardec deu um teste. Ali eles mostraram para Kardec o seguinte: olha, você vai lidar com espírito, saiba quem é espírito que tenha luz, que tenha entendimento superior, e saiba que não tem. Então ele teve contato com esse senhor, né, desencarnado, e entendeu, que isso aqui não é coisa, né, que eu possa acreditar nesse tipo de espírito. Então depois ele vai escrever que o mundo espiritual tem espíritos de todo jeito. A terceira revelação chegava em boa hora. O século XIX vivia a filosofia do desespero, e o nada era a suprema libertação que todos esperavam. Então, era um momento difícil, por causa do materialismo que estava muito em voga. Né? As pessoas entendiam que tudo era matéria, que tudo tinha que ser comprovado, como se disser uma matéria, e você vê o que tem lá, e a mesma coisa era a vida como um todo. E as pessoas estavam muito desesperançadas, né? Porque o nada era o que esperava para eles. O que é a matéria? Nada. É só um agrupamento atômico, molecular, que depois acaba, se for necessário. Eu queria voltar aqui para comentar um pouco sobre Frederic Solier. Né? Então, veja você, Frederic Solier ele tinha um nome na literatura francesa, certo? Certo. Então, ele era romancista, ele era chegado lá às vidas, né, dos salões de Paris. Então, qualquer pessoa que chegasse lá para falar uma sessão daquelas, e esse espírito falava que ele era Frederic Solier, todo mundo se encantava. Nossa, ele Kardec não. Ele foi entender quem que era Frederic. Ele já conhecia, né? Então ele foi ver, será que é a mesma pessoa? E constatou que era o mesmo espírito, que não era tão sério assim. Então, cuidado quando chega um espírito para você e diz que é fulano de tal. Analisa primeiro, né? Tenha bastante consciência disso. Isso que aconteceu com Kardec foi exatamente uma lição para todos nós espíritos. Cuidado com aquele que fala o nome. Né? O criticismo, o positivismo, o materialismo e o pessimismo reduziam a vida à simples agregação da matéria que com a morte se extinguiria. Como justificar a vida se o nada era o fim de tudo? Né? Então, os críticos, os positivistas, os materialistas e os pessimistas. Não tem nada depois da vida que não, você vai morrer, vai acabar. Então, amigo, esquece de justiça, esqueça de Deus, mate Deus, porque Deus não existe. Era isso. Foi aí que vai chegar o Doutrina Espírita, nesse processo. Mostrando um outro lado, né? Uma outra face dessa moeda. Em 30 de abril de 1856, na casa do senhor Rostand, outra casa, né? A média já está chegando a hora de publicar o Livro dos Espíritos. A médium senhorita Jaffé,
utilizando-se da cesta, e já não era mais a mesa, né? Utilizando-se da cesta, transmitiu a Rivaio a primeira da missão que teria que desempenhar. O missionário-chefe de uma doutrina que revolucionaria o pensamento científico, filosófico e religioso. Kardec duvidou. Claro, alguém chega para uma pessoa dessa de bom senso e diz, você vai fazer um trabalho aí que vai revolucionar o pensamento científico, filosófico e religioso. Ele fala, será? Mas o Espírito da Verdade, ele diz. O que ele diz, o Espírito da Verdade? Confirmo o que foi dito, mas recomendo-lhe discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento das coisas, que te explicarão o que ora te surpreende. Você se coloca para uma coisa séria, espíritos sérios vêm te buscar. Vêm te tomar para você ajudá-los. Tomar no sentido de utilização, de compartilhamentos, de parcerias. Agora, se você gosta da brincadeira, aí ficam com espíritos brincalhões. Essa é a dificuldade que os médiuns hoje têm. Sabe? Eles acham que, conheço muito médium, que fala que recebe mensagem de não sei quem, mas ele não faz uma avaliação. Então, precisamos avaliar se aquela mensagem realmente tem teor moral, ético, teor intelectual, tudo isso. Que os espíritos superiores trabalham assim. E aí ele vai continuar dizendo, não esqueças que podes triunfar como podes falir. Até Kardec, gente. Também podia falir. E neste último caso, outro te substituirá, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Ah, que coisa maravilhosa. Os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um só homem. Vocês entendem porque, com tanto líder tirano que o mundo já teve, o mundo conseguiu chegar onde chegou? Que a tirania tem até um ponto onde se estabelece o marco final. Você vai só até aqui. Então, não se preocupe, minhas filhas. Não se preocupe. Tudo está nas mãos de Deus. Os homens são só executores, por um tempo. Grave isso. Os homens são executores por um tempo. Coitados daqueles que se acham no poder supremo. Coitados. Terão decepções muito grandes. Muito. Bom, vamos continuar, então. O Espírito da Verdade, disse tudo isso. E aí, Kardec orou. Senhor, pois que dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheça a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Sempre a minha deficiência. Desculpa-me. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus colegas, mensageiros celestes, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Aí aquele homem parou e orou. Estou diante de um trabalho imenso. Eu tenho que fazer a minha confissão aqui para Deus. Eu vou fazer de tudo. Agora, se eu tiver me fraquejar, que o Senhor me sustente. Me supre as forças. Tem pessoas que começam um trabalho e aí, vê o peso dele, desanima. Não pode, gente. Senão nós não somos trabalhadores do Cristo. Nós não somos cartas vivas do Evangelho, como disse Jesus. O problema vai acontecer de montão. Converse com todos aqueles grandes missionários ou missionários anônimos que conseguem realizar seus trabalhos, você vai ver isso. Tem hora que você fala assim, ai meu Deus, estou querendo desistir. Mas aí você ora, Senhor, me dá força. Não me deixe desfalecer. Kardec fez dessa maneira. Por isso ele foi o vencedor que é. Mais tarde ele diz, um dos primeiros resultados das minhas observações
foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, e que seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Por aí ele começou a selecionar, então, as comunicações. Pois não são todos soberanamente sábios. Não são. Então, eu tenho que saber o que chega nas minhas mãos. Qual o nível de conhecimento desse espírito. Então, ele tinha esse cuidado de selecionar as mensagens. Então, esse é o critério de Kardec, minha gente. Esse é o critério. Ele não se iludiu. Ele buscou a certeza. Amigos como o senhor Carlotti e Victorine Sardou estimularam Allan Kardec em sua tarefa de compilar, separar, comparar, condensar e coordenar as comunicações que os espíritos lhe ditavam. Ou seja, tem uma informação que mais de 10 pessoas ajudaram Allan Kardec nessa revisão do Livro dos Espíritos. Aí nós temos aqui o Victor Sardou, que é um literato, né? Um médium extraordinário, pictógrafo, ele desenhou a Casa de Luz em Júpiter. E o Sr. Carlotti, que era uma pessoa de alta distinção na sociedade parisiense. Então, essas pessoas que ajudaram, né? Evidente que tamanha obra contava com espíritos superiores e espíritos brincalhões, que tentavam confundir o trabalho. Quem sugeriu que utilizasse o antigo nome do Ida Allan Kardec foi o espírito Zéfiro, um dos seus protetores. Foi esse espírito Zéfiro. Né? Ao professor Rivaio eram encaminhadas centenas de mensagens, cadernos com psicografias, cartas contendo informações vindas dos espíritos desencarnados. Foi um árduo trabalho o de verificar cada conteúdo do que lhe era encaminhado, separando-os para os fins corretos, fazerem parte da codificação ou serem descartados, como repetitivos ou de baixo teor espiritual. Foi um trabalho imenso, sabe, gente? Para hoje, pessoas que não sabem disso, criticar a doutrina espírita. Mas você pode criticar, né? Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou defender até o último instante o seu direito de dizer. Falou Voltaire. Então, eu também falo a mesma coisa, eu vou aí parafraseando Voltaire. Mas cuidado com o que você fala, porque você pode estar cometendo uma grande injustiça, da qual você se arrependerá um dia. Com certeza. Então, tem que estudar a doutrina espírita para dizer alguma coisa. Bom, Amélie Baudet foi a sua companheira inseparável neste trabalho. Ao lado dela, Kardec sentia forças para continuar o trabalho e que deveria ser estruturado nas bases científicas. Aí está o casal, né? Amélie Baudet e Allan Kardec trabalhando na codificação. Que coisa, mais uma mulher nesse seleto grupo que a gente estava falando, né? O talentoso professor leu atentamente esses cadernos, dissecou-os com aquela conhecida acuidade intelectual, joeirou com prudência e imparcialidade as informações vindas dos espíritos, elegendo os ditados que pudessem formar, juntamente com outros recebidos de dezenas de médiuns, a obra que seria o Clarim do Consolador prometido por Jesus, que está lá em João 14, 15, né? No Evangelho de João. Está aí. Né? Diz Kardec que foram as senhoras Baudet os médiuns que mais concorreram para esse trabalho, sendo quase todo o livro dos Espíritos escrito por intermédio delas, e na presença de seleta e numerosa assistência. Júlia e Carolina. Júlia, 14 anos, Carolina, 16 anos. Muito bom. Agora o Mateus tem umas coisas para contar para a gente nesse meio aí. Né? Vamos ouvir o Mateus? Vai ser muito interessante o que ele traz para nós. Certa noite, o senhor Denizar de Rivail
compareceu à reunião espírita da família Baldin em Paris, acompanhado de sua esposa Amélie Bondet. O espírito guia dos Baldin os recebeu efusivamente, saudando o professor com as seguintes palavras: "Salve, caro pontífice, 3 vezes salve." Lida em voz alta, a saudação arrancou risadas da plateia. O senhor Baldin, meio envergonhado, explicou a Rivail que Zéfiro era muito espirituoso e tinha o costume de brincar com seus visitantes. O professor não se agastou e respondeu sorrindo: "Minhas bênçãos apostólicas, prezado filho." Nova risada geral. Zéfiro, porém, redarguiu que tinha feito uma saudação respeitosa a um verdadeiro pontífice, pois Rivail havia sido um grande chefe druida no tempo da invasão da Gália pelo Império Júlio César. Os druidas eram os sacerdotes do povo celta, uma etnia que habitava várias extensões da antiga Europa. Já sabendo que era um druida reencarnado, através da revelação do espírito Zéfiro, Rivail preferiu assinar o livro com seu antigo nome celta, a fim de separar seu trabalho de educador de autor espírita. Este nome é hoje conhecido no mundo todo como Allan Kardec, o antigo sacerdote druida e agora codificador do espiritismo. Muito obrigado, Mateus. Muito obrigado, meu irmão. Então, voltando aqui, Caroline e Júlio são filhas do casamento do comerciante e engenheiro civil François Alphonse Baudin, que viveu entre 1802 a 1871. Ele casou com Barbie Mathilde Eberlin, que é de 1808 a 1877, ambos da Comuna Grey, no nordeste da França, mesma localidade onde nasceram as duas irmãs. A primogênita Catherine Caroline Baudin nasceu em 13 de janeiro de 1827 e a sua irmã Pailade Baudin, que é a Júlia, em 3 de outubro de 1829. Elas tiveram um irmão, Gustave Baudin, nascido em 1845. Em 1855, tiveram o primeiro contato com Kardec, e logo mais na rua Lamartine, número 34, em 1856, continuaram realizando as reuniões espíritas. Engraçado que o menino não participou, né, o Gustavo, participou só meninas. Está vendo? Mais uma vez, as meninas, as mulheres abençoadas de Deus, aí estão as duas, né? Agora já um pouquinho mais experientes na vida, né? Mas elas ajudaram muito, né? Elas se casaram assim que lançou. O Livro dos Espíritos foi lançado em abril de 1857, né? 18 de abril. Em junho ou julho elas se casaram. Elas só esperaram concluir a obra, né? Elas casaram no mesmo dia. Todas as duas, conforme consta aí na biografia delas. Após o lançamento do Livro dos Espíritos, sentiram que suas missões haviam sido concluídas. E assim ambas se casaram no mesmo dia, 13 de agosto de 1857, em Paris, conforme os proclamas de casamento publicados no jornal Le Constitutionnel, no ano 42, número 216. Caroline casou-se com Émilie François Frédéric Charlian de Maurier, com quem teve duas filhas, Helene em 1863 e Alice em 1868, enquanto moravam em Nanterre, nos arredores de parisienses. Por sua vez, Julie contraiu núpcias com Alfred Morisson, um engenheiro civil, e foi morar em Courbevoie, também região metropolitana de Paris. E lá teve um filho em 1871. Então, as meninas cumpriram suas missões, foram casadas, não se sabe mais se elas tinham exercícios mediúnicos, a gente não fica sabendo, mas aí está o trabalho de Caroline e de Júlio. Que Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Olha, eu tenho certeza que muita gente gostaria de ter o currículo que vocês têm.
Nós estamos aqui lutando, sabe, Carolina, sabe, Ju? Nós estamos aqui na luta. Tem hora que a gente fica meio fraquejando aqui e ali, mas estamos na luta. Sabe? Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Tomara que vocês voltem para dar seguimento a esse trabalho tão interessante agora, quem sabe no mundo de regeneração, sendo essas médiuns extraordinárias que vocês são. Fiquem com Deus, meus irmãos. Continuando, aí estão elas. É claro que é uma representação, foi do filme, né, de Kardec, mas olha, gente, que coisa infantil, gostoso de ver, né? Ali criou-se o Livro dos Espíritos. Essas meninas tinham condições de responder às questões do Livro dos Espíritos? Você acha que tinha? Analfabetas, né? Nem escrever sabiam. Tá aí. Deixo essa imagem para você, meu amigo, minha amiga, para você pensar, para você refletir. Eu, quando vi essa imagem, né, no Google, eu fiquei encantado. Não sei quem são essas garotas, né, mas eu fiquei encantado com esse. E elas interpretaram magnificamente bem, né? Olhinhos fechados, a iluminação de uma vela, não tinha luz elétrica. Né? E a gente tem tudo hoje, né, minha gente? Eita! Ruth Céline Jaffé, outra médium, né? Médium que também contribuiu na codificação do espiritismo em sessões particulares na residência de Rustan, relojoeiro e magnetizador. Essa foi, pois, a tarefa principal que se estendeu de junho a dezembro de 1856, tendo Allan Kardec declarado que a médium se prestou com a maior boa vontade e o mais completo desinteresse a todas as exigências dos espíritos. A gente encontra na Revista Espírita de 1858, aí está uma foto, uma representação dela, né? Da Ruth Céline Jaffé. Está aí, para que a gente conheça outra médium que trabalhou com Allan Kardec. Claro que também é uma representação de agora, né? Bom, naquelas sessões, Allan Kardec indagava e as respostas vinham e ele as liam e fazia outra pergunta, mais outra. Assim o Livro dos Espíritos foi surgindo. Ele aí fazendo as perguntas dele, né? E os médios em torno, respondendo. Então tinha que ter algum avanço espiritual para participar de uma reunião dessa, você não acha? Tinha que ter. A espiritualidade não ia deixar qualquer pessoa sentar ali para a confecção de uma doutrina tão grandiosa quanto o Espiritismo. Tão grandioso. Aí os sépticos, né, eles podem falar assim, nossa, mas foi aí? Pô, Jesus não falou o maior sermão da humanidade sentado numa montanha? Um monte de gente assim, né, talvez até maltrapilho, ouvindo. Tem que pensar, sabe, meu irmão, minha irmã? Você que é um belo contestador, um crítico, você tem que pensar. Né? Tem que pensar. Ou você acha que tudo acontece como os filmes hollywoodianos? Não. Puseram Elizabeth Taylor para interpretar Cleópatra, você até assusta. Cleópatra tinha uma feição diferente, muito diferente, bem mais embrutecida. Porque era natural, era o biológico dela. Ó, minha gente, eu estou apresentando para você o que de mais puro eu tenho na alma para te dizer. Agora, se você ainda duvida, eu vou continuar a minha estrada. Tentei obter lá a resolução dos problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. Isso o senhor Allan Kardec falou. Ele levava as perguntas, né? E respondidas com profundeza e lógica. Se não eram eles, porque eles eram meio analfabetos, né?
Então, quem eram? Senão os espíritos superiores. Ah, mas eles existem? Claro, você é um deles. E você já viveu lá no mundo espiritual muitos séculos. Já transitou para cá, para lá, para cá, para lá. Se você fizer um esforçozinho e buscar a tua lógica, você entende isso. Está em você, nas suas vivências antigas. A partir de então, as sessões assumiram um caráter muito diverso. Entre os assistentes, contavam-se pessoas sérias que tomaram um vivo interesse por elas. E se me acontecia faltar, isso é Kardec falando, tá, gente? E se me acontecia faltar, ficavam sem saber o que fazer. Para a maioria, as perguntas fúteis haviam perdido todo o atrativo. Eu, a princípio, cuidara apenas de instruir-me. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um conjunto e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de todas as pessoas. Então, foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, formaram a base do Livro dos Espíritos. Ou seja, Kardec, a princípio, estava perguntando para ele saber. Depois ele viu que aquilo era maior, né? Que tinha que compartilhar aquilo. Então, aí está a base principal da didática, né? Que é você compartilhar o que você sabe. O que ele fez. Né? Então, primeiro ele achava que era só para ele. E para quem estivesse ali. Né? Depois ele viu que não. Que tinha que compartilhar aquilo com a humanidade. Né? Em princípios de 1857, o livreiro Edento, que tinha livraria no Palácio Royal, vocês já viram, né? No estudo anterior, eu mostrei para vocês, através lá do vídeo do nosso irmão, né, Fernando, o Palácio Royal. Então, que tinha livraria no Palácio Royal, na Galeria d'Orléans, encaminhava a primeira obra espírita de Ribá, tipografia de Beaune, né, na cidade situada a 23 quilômetros de Paris. Então, não foi impresso o livro, não foi impresso em Paris, foi impresso numa tipografia a 23 quilômetros de Paris. Cidade de Beaune, não sei falar. Trabalhos de revisão e aprimoramento, e a primeira obra do Espiritismo estava concluída quando? Justamente em 18 de abril de 1857, porque consta que Kardec foi buscar pessoalmente esses livros. Em 18 de abril de 1857, foi colocado à disposição dos leitores e, desde então, centenas de edições foram realizadas. Hoje estou na casa dos milhares. Aí está. Assim começa a doutrina. Este é o estudo que eu queria trazer para você se situar nesse início grandioso da nossa doutrina. Tá? Aí está a primeira edição do Livro dos Espíritos, a capa, né, foi o Espírito, Filosofia Espiritualista, né, que deu o subtítulo, Livro dos Espíritos, a primeira, os principais, os princípios da doutrina espírita, por Allan Kardec. Aí já não era mais o professor Ivar. Aí está Paris, né? Muito bem, minha gente. Maravilha. Né? A primeira edição do Livro dos Espíritos era em formato grande, com 176 páginas de texto e apresentava o assunto distribuído em 2 colunas. 501 perguntas e respostas estavam contidas nas 3 partes que até então se dividia a obra. Quais eram? Doutrina espírita, leis morais, esperanças e consolações. Então, a primeira edição era dividida nessas partes. Aí surgiu o Livro dos Espíritos, fruto das revelações dos invisíveis, observadas, comparadas e julgadas. Agora eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, que está aqui conosco neste estudo, alguma coisa nova aconteceu para você? Ou você já sabia de tudo isso? Ou você nem imaginava isso? Porque toda vez que a gente vê essas coisas,
é como se fosse a primeira vez. Né? Sempre uma coisa ficou faltando lá atrás, e lá na frente, quando você lê isso aí em alguma outra obra, você vai dizer assim, engraçado, faltou essa informação lá nos vídeos do Senhor Guaraci. Claro, gente, é muito amplo. Não se lança uma doutrina do porte da doutrina dos espíritos assim. Não, isso demanda muita coisa. E nós só estamos mostrando para você uma compilação dos fatos, te convidando a fazer a sua pesquisa. E se você não acredita, por favor, silencie. Até a hora que você entender. Então você vai ver que vai ser muito melhor para você. Eu digo isso, não tolhendo o seu direito de falar alguma coisa. Mas cuidado, porque a gente escuta tanta coisa estranha. Né? Às vezes a gente lê um artigo no jornal, uma revista. Certa feita eu até chamei uma pessoa séria de uma revista científica do Brasil, com muita divulgação, com circulação enorme. Ele falou uma coisa várias coisas extremamente erradas do Espiritismo. Eu mandei uma carta para ele e para o editor dele. Isso deve ter mais ou menos 15 anos. Até ontem eu não recebi a resposta dele. Porque eles jogam de qualquer maneira. A gente tem que tomar cuidado com isso. Sabe? Eles não querem a verdade. Eles querem lançar informações. Se vai te confundir, problema seu, não é com ele, não. Então, tome cuidado. Por isso que nós estamos fazendo essa série de estudos, né? Chegando aí já ao seu término. Bom, vamos continuar. Então, era dividida em doutrina espírita, leis morais, esperança e consolações, primeira edição do Livro dos Espíritos, e foi assim que surgiu o Livro dos Espíritos, frutos de revelações dos invisíveis, observadas, comparadas e julgadas. Tá? Teve todo esse processo. De 1857 a março de 1869, há 12 anos, 1857, 67, 12 anos, quando desencarnou, Allan Kardec utilizou os serviços profissionais de 5 livreiros editores para a publicação de seus livros. O primeiro foi esse aí, né? Edouard Henri Justidentour, que foi o primeiro lá do Palais Royal, responsável pela edição inicial do Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Jacques Albin Lebrun, Auguste Frederic Henry, Roberto Lecroix, belga, da Livraria Internacional, e Pierre-Paul Didier, da Livraria Acadêmica, que era membro da Sociedade Espírita de Paris, aquela que nós mostramos no estudo anterior, né? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Desde aí tornaria editor das obras fundamentais da doutrina espírita. Até editor tinha lá no meio deles. Né? Bom, o seu amigo diria o codificador. O senhor Didier não era um negociante de livros a calcular seu lucro centavo por centavo, mas o editor inteligente, justo, apreciador consciencioso e prudente, tal qual era preciso para fundar uma casa séria como a sua. Vou deixar vocês um pouco com a Antonieta, minha amiga lá do Rio de Janeiro, né? Que ela vai falar um pouquinho sobre isso para você. Um dos importantes marcos na vida de Allan Kardec é o dolmen a ele erguido no cemitério Père-Lachaise, em Paris, por seus amigos. No dia 31 de março de 1870, às 14h, os espíritas inauguravam o monumento dolmênico levantado em memória de Allan Kardec. De imponente simplicidade, aquele túmulo fala aos olhos e à alma a linguagem dos séculos desaparecidos, evocando a lembrança das antigas gerações que consagraram por seu culto e por suas sepulturas as crenças reencontradas no Espiritismo. Na inauguração, com a presença de grande número de espíritas de Paris, fizeram uso da palavra em eloquentes expressões os continuadores da obra de Allan Kardec. Disseram: "E vosso nome, gravado no panteão da história entre os benfeitores da humanidade, transmitir-se-á de gerações a gerações, qual os dos profetas antigos.
Impossibilitados de comparecerem na inauguração do Dômen, vários espíritas remeteram, a propósito, belíssimas cartas. Numa delas, lia-se: a memória de Allan Kardec, como a de todos os grandes reformadores, viverá sobretudo na posteridade. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu carinho. Tá? Aqui está o seu Didier. Eu, sinceramente, tinha uma ideia diferente dele, até que eu achei essa representação dele aí. Você vê que a expressão dele é de seriedade, né, gente? Bom, vamos continuar, então. O Livro dos Espíritos alcançou êxito surpreendente na França e no resto da Europa, com repercussão pelas Américas. Ali estava contida a universalidade dos ensinos dos Espíritos. Né? Estava dentro do Livro dos Espíritos. A segunda edição definitiva também é conhecida como a segunda impressão, que é de 1860, tal qual hoje a conhecemos, contendo 1019 questões e os 4 livros ou partes, né? Que agora mudou. Na edição definitiva, nós temos o livro primeiro, Causas Primeiras. Deus, Universo, Matéria, Espírito. Livro segundo, Mundo Espiritual ou dos Espíritos, o Trânsito dos Espíritos, pela vida, pelas encarnações, pelas idas e vindas. Livro terceiro, Leis Morais, 12 Leis Morais. Livro quarto, Esperanças e Consolações, que é um livro que nós temos hoje, que nós estudamos hoje. Olha que beleza, né? Mas para chegar aqui, foi demorado. Agora, você lê o Livro dos Espíritos, você fala, meu Deus, que coisa encantadora. Que coisa interessante que é. Bom, aí estão, né? Depois do Livro dos Espíritos vieram, né? Na sequência, o Livro dos Médiuns, em 1861, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi de 1864, e depois o Céu e o Inferno, de 1865, e por último a Gênese, de 1868. Esses são os livros da codificação. Mas nós já mostramos para vocês outros livros também, né? Que foram subsidiários, né? Vamos mostrar talvez ainda, que foram subsidiários. Esses aí são os livros da codificação. Né? Temos que estudá-los. Aí nós teremos soberanos, né? Ou com um pouquinho mais de autoridade para falarmos sobre espiritismo. Mas tem que estudar esses livros. Assim como fazem crianças que já reencarnam, sabe? Fazendo isso. Fazendo isso que nós deveríamos fazer. As crianças já reencarnam buscando esses conhecimentos. E olha que elas têm respostas interessantes. Quer ver? Vejam, ouçam a Luísa. Eu estava aqui no meu quarto repensando quantas coisas aconteceram naqueles tempos da montagem do espiritismo. 2 meninas, pouco mais velhas que eu, Caroline e Julie, foram as que responderam a Allan Kardec, como médiums, as perguntas que ele fazia aos espíritos. De pergunta em pergunta, de risos em risos que elas soltavam, o livro dos espíritos foi sendo construído. Aquelas meninas prestaram um grande serviço à humanidade. Elas eram bem novas ainda. Caroline tinha 16 anos e Julie tinha 14. E passaram para a história. E lá, no futuro, elas serão sempre lembradas com admiração. Isso é bem um recado para as crianças, os adolescentes e jovens de hoje. Fazendo coisas certas, nossos nomes ficam gravados para sempre, como sendo de pessoas que agiram certo. Parabéns a elas! Com certeza hoje estão trabalhando sempre e sempre pela expansão da doutrina espírita. Recebam o meu abraço e por que não dizer o abraço de todos vocês, não é mesmo? Muito obrigado, Luísa, pelo carinho todo a você. Deus te abençoe, minha netinha querida, que você, daqui a uns
tanto tempo, você esteja com esses livros na sua biblioteca e principalmente no seu coração. Tá? É o que te desejo. Palavras de Allan Kardec. Já dissemos centenas de vezes que o Espiritismo está na natureza e é uma das forças da natureza. Os fenômenos dele decorrentes deveriam ter se produzidos em todos os tempos e em todos os povos, interpretados, comentados e vestidos de acordo com os costumes e o grau de instrução de cada um. Isso aqui corrobora o que nós dissemos antes. Isso é de sempre. Só que as pessoas não tinham maturidade para entender isso. Ele chegou na hora certa. Os modernos, isso é de 1819, os modernos têm apenas o mérito de havê-lo despojado do misticismo, do exagero e das ideias supersticiosas dos tempos da ignorância. Está na Revista Espírita, em 1859. Ou seja, ele pergunta por que uma coisa tão interessante quanto essa ainda não tinha vindo à tona, à baila, que agora ela foi tirada, né, de misticismo, exagero de ideias, superstições, né, e da ignorância, para ser lançada para todas as pessoas, todas. Então, meu amigo, minha amiga, este é o nosso estudo de hoje. Sabe? Falando sobre o codificador, sobre a chegada do Espiritismo no mundo. Claro que ele veio para o Brasil, né? É aqui no Brasil que ele encontrou um terreno fértil para a sua propagação, para a sua fixação e propagação. Talvez aí, né, já dando seguimento ao desejo de Jesus, que para que ele traria a árvore do Evangelho, então está aí. A todos nós brasileiros. Eu digo para você, meu amigo, nenhuma injunção política vai perturbar a obra que Jesus estabeleceu. E a outorga disso veio de Deus. Leia Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que você vai ver isso lá. Então, nosso país é o responsável pelo acolhimento e a divulgação do Espiritismo. Não é à toa que nós somos o maior país espírita do mundo. Então, precisamos agradecer a Deus pelo país que nós temos, pela oportunidade de estarmos encarnados aqui, e principalmente de estarmos em contato com o Espiritismo, que é essa doutrina que nós estamos estudando. Eu convido você, né, para pensar sobre isso. Você está encarnado ou encarnada no Brasil, na pátria do Evangelho, no coração do mundo. Né? O Brasil é o coração, os Estados Unidos é o cérebro. Assim se delineia a América, ou as Américas. Então, aproveite que você está aqui, que você está assistindo esse trabalho, e que você é espírita ou não. Abrace isso. Faça como Kardec: Senhor, se eu fraquejar, que o Senhor me sustente. Não foi a prece que ele fez? A gente está sujeito a isso. Então, eu te convido a esse desafio extraordinário que vai dar um upgrade na tua vida, que vai te transformar em alguém muito, mas muito melhor do que você foi até aqui. Eu constato isso. Porque eu fui antes do Espiritismo para depois do Espiritismo, há uma diferença, né? Porque eu encontrei um caminho. Encontrei um rumo. Eu não era nenhum complicador social, sabe? Que as pessoas barulhentas, né? Brigones, nada disso. Mas eu pensava, eu estava buscando um caminho, encontrei no Espiritismo. Então, meu amigo, minha amiga, fica para você esse convite. Nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade aqui, de mais uma vez estarmos presentes, juntos estudando. Muito obrigado a todos que providenciam, que promovem, né, a distribuição desse material. Muito obrigado. E hoje nós vamos encerrar com uma música muito interessante, que é sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil.
Ela foi composta por um espírita, né? E ele mesmo canta essa música, Matom Castro, meu amigo pessoal, né? Meu parceiro, que ele é da cidade de São José do Vale, do Rio Preto, aqui no estado do Rio de Janeiro, bem pertinho de Juiz de Fora. E ele vai cantar para nós, então, essa canção sobre o Brasil. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Celeiro do Evangelho do Cristo, que os homens que nela habitam possam valorizar o chão em que pisam, deixando florescer as sementes que na terra existem. Jesus, que vela por nós, ampare por todos nós, pelo Brasil, proteja nossa caminhada, nos envie teu anjo Ismael, trazendo Deus, amor e caridade, nos mostre a luz no fim da estrada. Elevai todo o nosso pensamento, trazei nossa boa-aventurança, orai com profundo sentimento. Brasil, fazei a vontade do Mestre Jesus, certeza de mudança, um caminho de luz. Rogai e pedi um momento melhor.